Boa tarde, está no ar o Conexões dessa quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, dia frio aqui na capital goiana, e eu estou aqui, ainda na minha casa, fazendo o Conexões, que hoje conta com a presença do Diogo Marques, que vai fazer a interpretação para Libras durante todo o nosso programa. Ele que é estudante da Faculdade de Letras e também integrante do Labitave. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Muito bom contar com você aqui no Conexões novamente. Bom, o Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e estatura baixa. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a um fundo verde, onde faz a interpretação para Libras. E eu ainda não me apresentei, mas sou a Camila Maia. Fico com você até às 5h30 da tarde aqui na TV UFG e na Rádio Universitária. Sou uma mulher branca, cis, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, visto uma blusa de frio marrom. Estou sentada à frente de uma estante com alguns livros e também de uma escrivaninha branca. Conexões vai ao ar na TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo. São várias formas de você assistir ao Conexões. Além disso, você pode acompanhar o nosso programa pela rádio, nos 870 AM, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não consegue acompanhar o programa às 4h30 da tarde, dá para assistir lá no canal do YouTube da TV UFG, onde o programa fica salvo, e também em formato de podcast. É só procurar pelos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify, que lá tem o Conexões para você escutar. Bom, o nosso tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Essa data, comemorada no dia 17 de maio, busca conscientizar as pessoas sobre o combate à discriminação de pessoas homossexuais, transexuais e transgêneros. O Dia Internacional contra a Homofobia é comemorado nessa data em memória ao dia em que o termo homossexualismo foi retirado, foi desconsiderado e não deve mais ser usado, né? E a palavra homossexualidade, que é o termo correto a ser usado, foi excluída da classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Essa tabela da Organização Mundial da Saúde. Isso quer dizer o quê? Que a homossexualidade deixou de ser considerada um problema de saúde. E apenas no dia 17 de maio de 1990, ou seja, há só 32 anos. E hoje, né, dia 19, perdão, 2 dias depois dessa data tão importante, a gente decidiu discutir esse tema e a gente conta com uma presença muito importante para falar sobre isso, a Beth Fernandes, psicóloga, mulher trans, ativista política, integrante da Astral, e que vai falar um pouquinho para a gente dessa data e da realidade das pessoas homossexuais, trans, transgêneros, não binários. Muito obrigada pela sua presença, Beth. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Obrigada a todos, né? E aí, quero me auto-representar, autodescrição. Sou uma mulher branca, loira, né? Estou com um batom bem vermelho, porque eu adoro passar um batom vermelho, né? Estou com um vestido de alcinha preta, estou da minha casa, joguei um lenço por cima, que é aqui, né? E estou na minha casa, da parede, ele é bege e tem um quadro que é um rabo de peixe, que no simbologia japonesa é o infinito. E ele é pintado com as cores do arco-íris, né? Propositalmente as cores do arco-íris, um rabo de peixe para falar isso é o infinito, isso é amor, né? Isso a gente consegue trazer como algo de energia positiva. Beth, fala para a gente inicialmente dessa data, né? 17 de maio, que é só uma data para a gente lembrar, né? Quer dizer que é para a gente pensar sobre o combate à discriminação, a situação das pessoas homossexuais, trans no nosso país. Qual que é a relevância da gente ter essa data para que a gente volte um pouco mais o nosso olhar para essa comunidade? Primeiro, quando na Astral, eu estou na presidência da Astral, né, porque você me apresentou como a minha profissão, eu falo de 3 pilares. Eu sou psicólogo,
né? Tenho pós-graduação em psicologia clínica junguiana e atendimento na pós em saúde mental, né, pela Unicamp. Mas eu falo como uma mulher trans, né? E muitas vezes eu coloco uma mulher trans cirurgiada porque falar da psicologia eu tenho que falar de feminismo. Não dá. E falar de feminismo eu vou ter que falar de uma identidade que é ter uma identidade feminina neste país, né? E sou ativista político. E qual a importância que eu estou falando nesse sentido? Porque a Astral, dia 17 de maio, agora fez 22 anos. 22 anos de luta aberta, né? Principalmente, vamos dizer assim, numa fase política onde não há interesse de governantes ceder algum tipo de recurso para uma Constituição sirva à população, né? Então, estar aberta cotidianamente, nunca ter fechado as portas e atender as pessoas, principalmente, olha, Goiânia está fazendo 5 graus, né? Um frio no estado de Goiás. E a gente correndo atrás de cobertores, de alimento, dando aula para mim, abastecer o público na questão da fome, astral aberta nesse sentido, sem recurso público algum para se manter, né? Para mim já é uma vitória. E nessa data é importantíssimo para mim que eu fale desse tema, não só pelo aniversário da Astral, mas pela uma discussão que você já colocou, que foi em 1990, né, onde eu estava dentro da Unicamp estudando, né, fazendo pós-graduação, né, terminando aqui minha formação em psicologia e indo para a Unicamp estudar, a gente estava discutindo, tirando o sufixo ismo, que era de doença, né, dentro da homossexualismo, era homossexualidade. Isso é extremamente importante, porque hoje a gente já tem dentro da discussão a despatologização das identidades trans, né? Nós estamos retirando dentro dos compêndios médicos a patologia das pessoas LGBTs, né? Então, se na década de 90 a gente já vem cumprindo isso dentro de um compêndio médico, ou seja, dentro de umas ciências médicas, explicando que essas personalidades e essas vivências não são doenças, né? E a gente pensa numa condição retrógrada da sociedade no sentido do ódio. A gente está falando de amor, a gente está falando de vivência, a gente está falando de expressão sexual das pessoas. E ainda tem um ódio, uma expressão de ódio. Eu vou fazer uma comparação da questão que cotidiano, a mídia, a gente está aqui na mídia, fala de uma questão de ódio que é o racismo. Todo dia a gente escuta na televisão as pessoas, chamou fulano de macaco, chamou essa compreensão do ódio hoje, essa violência que as pessoas vivem na relação da diferença. Não tem equidade de gênero, não tem equidade dos seres humanos. E quando eu me defino como ativista política e os direitos humanos, a primeira coisa que vem é, lá vem aquele povo do direito humano querer que todo mundo seja igual. Não, nós somos iguais, somos humanos. Quando me apresenta, vocês falam todos, todas e todos, né? É uma provocação do não gênero, não identificação do não gênero de todos, que é uma provocação a todas as pessoas. Porque a construção conceitual de gênero numa sociedade que traz esse problema, né? Beth, Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, foi um problema sério, ao meu ver, da construção de gênero numa sociedade. Beth, vou fazendo algumas questões para a gente discutindo mais o tema. Você, muito bem falando, todos nós somos iguais. Então, todos nós deveríamos ter o direito de amar quem nós quiséssemos, né? Amar independentemente de gênero, de orientação sexual, mas a gente sabe que a realidade é muito diferente no Brasil, né? Como que hoje, 2022, são 32 anos desde essa conquista, né, de 17 de maio de 90, mas ainda hoje a gente encontra um preconceito, uma discriminação e uma violência contra a população homossexual, trans, não binária, no Brasil e em Goiás, não é, Beth? Você até me mandou aqui um relatório, um mapa da violência, mais de 300 pessoas assassinadas, né, no país, apenas no ano passado. E como que é isso, como que a gente pode enfrentar isso, como é que é essa realidade? Eu sigo o dossiê da ANTRA, né, junto com a BGLT, porque quem foi o pioneiro para a discussão desse mapeamento das relações de violência, fazendo o Observatório Nacional da Violência, principalmente a violência em relação a gays, foi Luiz Motti, na Bahia. Hoje a ANTRA é a presidente Keila, né, Simpson, ela tem esse compêndio, e aí a gente consegue casar essa relação de violência do mapeamento da ANTRA, do GGB,
e a gente tem essa estatística horrorosa no Brasil, que é 316. Pessoas mortas por questão da violência da sua identidade de gênero ou de sua orientação sexual no país. A maior índice de violência é a população trans, travesti e transexuais. Né? E é antagônico, porque é a população que mais morre. Né? Nós estamos assim, entre o país que mais mata a população de travestis e transexuais é o Brasil, só que o país que mais mata a população de travestis e transexuais numa época de pandemia, onde que nós ficamos ligados, né? Aqui, ó, eu estou com vocês na internet, discutindo, conversando, e na pandemia ficamos todos, eu fiquei praticamente o dia inteiro dando aula, às vezes era extremamente cansativo, né? Então, o que que acontece? O país que mais mata é o país também, olha só que absurdo, é o país que mais consome produtos eróticos por essa população da internet. Olha, é antagônico pensar que um país que mais mata travestis e transexuais é o país que mais consome produtos eróticos por essa população. Né? E esses corpos são violentados. A gente vê, por exemplo, é, 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 o ódio que tem desses corpos, a transformação de sua identidade de gênero, não é um tiro, não é uma facada, não é um murro, não é um enforcamento. Né? Como, por exemplo, da violência doméstica, o primeiro é o enforcamento, cala a boca, né? Não quero te ouvir, o processo de emudecer a voz feminina. Com a população trans é completamente diferente, porque é um ódio sobre aquele corpo. Então, é 20 facadas, é apedrejadas. Então, a gente vê a configuração no sentido do ódio sobre a expressão desse corpo. Beth, e essa população trans também enfrenta ainda um outro problema, que é a questão da inserção no mercado de trabalho, né? É muito Eu dou um difícil a passo atrás. inserção, muito difícil a Então, inserção de desculpa, pessoas trans e Camila. pessoas transexuais, né? Mas eu dou um passo atrás, Camila, porque não, hoje eu vejo uma série de programas e projetos em relação à empregabilidade trans, mas não dá para a gente falar de empregabilidade trans se a gente não discutir família e educação e infância. Eu tenho a infelicidade de ser uma profissional da psicologia clínica e atender pessoas que vêm falar da primeira violência. Quando a gente pergunta no consultório, quando foi? Ah, foi dentro da escola quando me bateram porque eu andava como mulher. Ah, foi quando eu apanhei porque eu queria deixar meu cabelo comprido, o cacho achava bonito. Ah, porque eu queria vestir um short azul e jogar futebol. Então, assim, não dá para me falar de violência e não falar, eu vou partir para o processo final, que é a empregabilidade. Né? Se eu não discutir infância, se eu não discutir família, hoje, pós-pandemia, dentro do meu consultório, eu não atendo população LGBT. Você fala, como assim? Não, eu atendi muito a população LGBT. Hoje eu atendo pais que tiveram que ficar trancados com seus filhos na pandemia dentro de casa, porque antes ele saía às 7 horas da manhã, tomava seu café, voltava à noite, jantava o arroz quentinho da mulher, tomava sua ducha, ia para o quarto, ligava a televisão, assistia o seu futebol lá, né, e dormia. No outro dia, a mesma situação. Com a pandemia, ficaram trancados com seus filhos dentro de casa. E tiveram que assumir a sua relação e a conjunção familiar. E ver os seus filhos LGBTs e a construção da identidade de seus filhos LGBTs dentro de casa. Hoje eu atendo são os pais, falando dessa dor, como entender, como fazer, qual é o processo, o que eu posso aprender, dona Beth, doutora, me ensina nisso. Então, não dá para a gente não falar de infância. Quando eu vejo aí tal de ideologia de gênero, me dá até essa careta que eu estou fazendo com vocês. E quando a questão da família, precisamos falar de família. Precisamos discutir sobre mãe e pai. E precisamos discutir sobre o contexto familiar. E é a partir disso, porque a expulsão de casa, todo mundo fala, e escutamos de autoridades falando assim, essas pessoas morrem porque estão em determinados locais de droga, de prostituição. Não. A violência, uma das violências iniciais da infância e depois é a familiar, a expulsão é subjetiva. Eu nunca escutei, sabe, de um LGBT falando assim, eu fui expulsa se o pai chegou e falou, sai da minha casa, e falou aquele palavrão. Né? Não escutei isso. É um ou outro caso muito raro. É tipo, eu todos os dias vou quebrar a cara da sua mãe, eu todos os dias vou beber até cair e fazer isso, porque eu tenho um filho como você.
A Beth, e culpabilização da orientação sexual. Essa culpabilização da orientação sexual, da identidade de gênero, faz uma expulsão subjetiva. Ela não é uma expulsão que saia daqui da minha. E aí, com isso, olha, discutir infância, discutir família, para depois, dentro da educação, a educação é um processo brilhante que a gente tem que fazer no sentido dessas pessoas. Como é que eu vou dar empregabilidade a uma trans que eu não consigo ensino médio? Qual que a foi empregabilidade que eu vou expulsa da ter? escola também dessa Eu mesma sou forma, expulso né? da escola. Eu, se não, dentro da empregabilidade trans, eu vou colocar dentro do chavão que era desde a época lá dos anos 90, que eu estava discutindo sobre a peste gay, que era a AIDS. Que era, coloca como cabeleireira, coloca como isso, coloca como aquilo, sabe? E aí, escutar de uma população trans que ela fala assim, Beth, como é que você quer que eu fique o dia inteiro no salão escovando o cabelo para ganhar R$ 100 lá, o salão não é meu? Sabe? Se eu ganho isso em meia hora numa esquina. E isso é antagônico dentro da nossa política, porque um país que mais mata é um país que não dá empregabilidade, não dá condição de direito ao ser humano a ter a condição de família, de educação, o processo educacional, tá? Enriquece uma população com seus corpos e o prazer. Beth, Sabe? você Isso falou. é algo que as autoridades têm que pensar. Porque coloca, nós estamos colocando aqui uma pessoa transexual nesse lugar. Quer dizer, ela está fazendo alguma coisa ou está distribuindo sopa na esquina? Porque Beth, eu não vamos misturar a política religiosa que a igreja faz, que é distribuir sopa na esquina, e a gestão. A gestão, um profissional dentro de uma gestão, é buscar esses compêndios, estudar e fazer com que a política aconteça. É isso que a gente precisa, para que não diminua a violência. Beth, você falou sobre que é necessário discutir sobre família, discutir sobre educação, para que a gente consiga dar oportunidades à população trans, principalmente, né? E à população homossexual também. Mas como fazer isso no nosso país, sendo que você bem citou o caso do Meninas Vestem Rosa, Meninos Vestem Azul, dito pela ministra dos Direitos Humanos, né? Se referindo a essa ideia de gênero, né? Essa ideia posta, construída de gênero, de que menina é isso, menino é aquilo. Como fazer isso num país em que o próprio presidente já disse para os pais lidarem com a orientação sexual dos filhos, dando porrada, né, nas crianças. Não vou nem Ou citar a pior, frase que é além de horrorosa. porrada, ele faz pior, porque ele nega absolutamente a condição de direito a essa população. Então, como discutir isso nessa sociedade? Que a gente vê cada vez mais as pessoas demonstrando essa violência e essa discriminação, e muitas vezes embasadas no discurso político, né? Dos ministros, do presidente. Bem, a importância de, por exemplo, Beth, por que você não assume um lugar numa gestão? É confortável a mim que eu esteja como ativista político e aponte para que esse gestor está naquele lugar que está errado, que o seu papel está errado, né? Se a gente tem hoje uma política conservadora que faça acreditar que gênero, né, não é um conceito de construção em ser feminino e masculino na sociedade, que é diferenciado de sua identidade genital, né? A gente precisa fazer com que a política, nós, da ativista política, a política chegue a esse gestor, ensinando, né? Por exemplo, hoje a gente tem um processo transexualizador, né, no estado de Goiás, funcionando. Não é o único que está funcionando, mas aí a gente precisa fazer com que quem está na ponta desse processo transexualizador perceba que está faltando, por exemplo, para os homens trans, a terapia hormonal. E aí a disforia, que tanto é falado pela classe médica, eu vim das ciências médicas, que eu estudei. Então, a disforia que é falada a essa população, que está faltando a humanização, e se tem aí um gestor para isso, a gente precisa, no mínimo, que assuma a gestão a demanda que está acontecendo. Em relação às violências, por exemplo, um intersexo. Como que a gente faz com a discussão da relação da condição das pessoas intersexo? Né? A identidade genital é a primeira. A construção de gênero vem através de uma cultura das relações de gênero.
meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Por exemplo, uma criança nascida com aquela disfunção genital que não dá condição para que o gênero se obedeça, ou seja, ele ser chamado de João, vestido de azul ou qualquer coisa nesse sentido, né, estabeleça que os gestores aprendam. Eles têm que estudar. Não dá para colocar um gestor porque é amiguinho da igreja. O gestor tem que estudar. Ele tem que entender que a gente precisa fazer com que a política chegue a essas pessoas. Porque a violência não é porque ela está na esquina. A violência começou lá na infância, lá na família, e é no processo educacional. E aí, nós que estamos lá nesse cargo então, de gestão, façamos com que não isso tenha uma demanda a 316 pessoas mortas no país. Você quer dizer que são 20, a cada 27 horas, uma pessoa é morta. Agora, isso nós estamos catalogando. Nós não estamos falando da violência emocional, nós não estamos falando da violência psicológica, nós não estamos falando da violência, por exemplo, trabalhista, que essas pessoas sofrem. Né? Recentemente, tive que ir no hospital discutir com uma enfermeira, com a técnica de enfermagem, porque ela não queria colocar uma sonda numa transexual, porque era uma construção de uma vagina. Eu falei, querida, se você está aqui, você tem que aprender o que é isso. E eu estou te dando esse exemplo para você entender que, olha só, essa pessoa está lá na ponta, no atendimento, é uma gestora, ela está dentro da área de saúde, ela não vai colocar uma sonda numa pessoa para ela ter a condição de uma fisiológica, que é a urina, porque ela fez a construção de uma vagina. Pera, ela está ali naquele lugar, ela sabe que aquele lugar atende essas pessoas. Agora, imagina se essa pessoa, então, eu ficava pensando na Covid. Nós não temos estatística de como foi o atendimento das pessoas trans da Covid. E se for negra, então o marcador é muito maior. É a condição negra, uma trans negra, a violência é muito maior. Eu sou branca, loira, venho de uma relação da classe média alta. Eu estudei em altas universidades. Tudo bem que eu vim de bolo para chegar onde eu cheguei, né? Mas uma amiga minha da condição negra, que vem lá da favela, que subiu o morro depois da escravatura, ela vai ser jogada à migração sexual e o tráfico de pessoas, que é a minha demanda do meu doutorado. Ela vai ser jogada ali. Ou seja, há uma continuidade da escravidão num país que se diz, em 13 de maio, libertado da escravidão. Mentira. É mentira. Não, isso é subjetivo. E aí, só para me fechar a sua pergunta, porque eu adoro falar, viu, gente? Vocês me darem essa oportunidade desse programa para me falar, porque eu amo falar. Dentro dessa questão da violência, ela é muito maior em algumas populações. Você fala assim, você está puxando a sardinha aqui, a brasa puxou a sardinha, que você é uma mulher trans. Né? Não, eu sou uma mulher branca, eu estou puxando a sardinha para que a gente possa ver as mulheres trans negras. Se a gente pega no Observatório Midiático, que são minhas estagiárias de psicologia, elas colocam, olha quem está morrendo, olha quem está sendo protegido. São pessoas negras neste país. São pessoas pardas. Sabe? Então, a gente precisa ter um entendimento e, para mim, a solução, que foi a sua pergunta, é a educação. E a educação do gestor. Porque estar naquele lugar que você se diz privilegiado, você tem que estudar também. Eu não paro de estudar. Eu leio e escrevo todos os dias. Porque eu sei que, por exemplo, dentro da Universidade Federal, em algumas universidades aqui, tem gestores, tem professores que eu amo, que estão lá, e vai falar assim, Beth, olha, saiu tal coisa aqui, vamos dar, eu vou estar tendo que estudar. E aí o gestor está lá sentado numa cadeira, ganhando 8 mil por mês, não vai estudar por. Tá? Eu sou ativista política. O meu lugar de ativista política é apontar o seu erro. Porque eu não ganho. Beth, bom, a gente tem que finalizar o nosso bloco de entrevistas. Eu adoro falar, perdão. E a gente gosta muito de aprender e estamos sempre abertos aqui no Conexões para falar sobre esses assuntos, para falar também outras demandas da Astral, né? Não falei no início, a Astral é a Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros de Goiás. Beth, queria agradecer a sua presença, todas as suas considerações. Espero que a gente possa falar sobre esse tema em outros momentos e, claro, também de forma positiva, né? Que a gente possa falar, quem sabe, no futuro muito próximo de avanços, de ganhos para essa população LGBTQIA+, não sei se eu esqueci, que a sigla está sempre aumentando e sempre incluindo mais pessoas, né? Porque as pessoas são diversas e precisa aumentar. Tem pessoas que falam, vocês vão querer fazer sopinha de leite, vamos.
porque as pessoas são diferentes, elas precisam aumentar essas vezes sim, elas precisam falar que existem sim, porque a gente precisa dar nome às pessoas no sentido. Eu estar a idade que eu cheguei, mais de 25 anos, fui a primeira trans dentro de um hospital público, a acompanhar, estar na presidência do Movimento Sexual de Campinas, em São Paulo, e acompanhar a primeira cirurgia no hospital público, e hoje está apontando os erros das cirurgias, apontando que é a questão do atendimento psicológico, a gente está junto, o meu lugar no sentido de estar junto. Hoje, na Astral, por exemplo, quem mais visita e ajuda a Astral são estudantes. Ontem eu tive lá, dia 17 de maio, eu tive lá estudantes, por exemplo, da PUC, da Liga de Estudantes universitários, esportivos, levando alimento e falando, vamos ajudar, vamos fazer. Isso, para mim, é gratificante. Né? Escutar de pró-reitora e da reitora da Universidade da PUC, onde eu estudei, né? Comecei minha graduação ali, falando, olha, a gente precisa dar esse lugar e falar da fome também dessa população, e que elas existem, né? Que é a população trans. E aí os estudantes todos estão lá com a gente. Eles vão lá, querem aprender, querem estudar, querem... Isso para mim é importante. Porque, não por questões, por exemplo, eu falo assim, gente, estou chegando numa idade que não é passar o bastão, é numa idade onde todos juntos fazemos muito mais um arco-íris florir e iluminar melhor o país. Tá certo, Beth. Muito obrigada pela entrevista e vamos repensar, né, as nossas práticas, você que está aí nos assistindo, uma contribuição muito importante da Beth para a gente pensar, não só no 17 de maio, né, mas todos os dias e em todas as nossas práticas cotidianas. 18 de Obrigada, viu, maio, dia da Beth? exploração sexual, é fortíssimo para mim também, porque o que mais pega é a exploração e o abuso de crianças LGBT nesse país. Muito alto. Tá certo, Beth. Muito obrigada, viu? E Obrigada. Vai você? lá conhecer a Astral, gente. Você. Fala pra gente onde é que é o endereço. Quem quiser conhecer a A Astral. Astral fica na Avenida Anhanguera, no edifício Rita de Albuquerque, tá? No primeiro andar. É só à tarde, das 13 às 17. Antes das 18, a gente está fechando, porque à noite eu dou aula. Então, vai lá, conheça, compra no brechó, a gente tem um brechó, tem um Café Talento, que é um café, que é um centro de convivência, onde a gente traz outras discussões. Né? Hoje as pessoas estão falando de pandemia, estão discutindo outras questões que a gente, porque a pandemia mudou tudo. Mudou todos os aspectos das pessoas, inclusive a saúde mental. Quem está aí da ligação da área da saúde mental e da educação, que eu fiz provocação, vamos pensar algo que traga essas pessoas para o ensino e que a gente possa aperfeiçoar essas pessoas no seu talento. Tá certo. Obrigada, Beth. Você que está em Obrigada. casa, espera só um pouquinho que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 19 de maio. Eu sou a Camila Maia e fico com você na Rádio Universitária e na TV UFG até às 5h30 da tarde. Quem está conosco nesse segundo bloco é novamente o Diogo Marques, que é estudante de letras da Universidade Federal de Goiás e também integrante do Labitave. Ele vai continuar fazendo a interpretação para a gente. Muito obrigada pela sua presença novamente, Diogo. Muito bom que você possa deixar o nosso programa mais acessível. Bom, agora nesse bloco, mais rapidinho, tem algumas informações importantes sobre mercado de trabalho, também sobre saúde e educação. O emprego com carteira assinada no Brasil tem perdido protagonismo e espaço no mercado de trabalho. A participação dessa modalidade no total da população ocupada no setor privado brasileiro ficou em 38% no primeiro trimestre de 2022, ou seja, de janeiro a março desse ano. Esse percentual está bem distante do pico, né, de ocupação formal aqui no Brasil, que foi de 43%, alcançado no ano de 2014. Segundo o levantamento feito pela LCA Consultores, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em quase 3 milhões entre 2014, né, momento do pico de pessoas empregadas de forma, né,
com carteira assinada, e 2022, né, onde o patamar se encontra bem mais baixo. Enquanto isso, os trabalhadores por conta própria ou sem registro em carteira estão aumentando e já chegam a 6 milhões, né? Esse aumento só em 8 anos, de 2014 para 2022. Então, menos 3 milhões de pessoas no mercado formal, mais 6 milhões no mercado informal. E esses números são registrados no momento em que houve um leve aumento no número de pessoas com carteira assinada aqui no Brasil, né, nos últimos meses, felizmente. Mas esse percentual de pessoas ocupadas com carteira assinada ainda está abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, pessoas que perderam o emprego formal não conseguiram novamente entrar no mercado de trabalho com carteira assinada. E o surto de hepatite aguda em crianças, que está assustando a comunidade de saúde de todo o mundo, ainda gera muitas dúvidas. A principal hipótese que está sendo estudada pelos especialistas é de que essa inflamação no fígado seja causada por um adenovírus, que é um vírus que normalmente causa resfriados comuns. Os pesquisadores ainda não sabem como esses adenovírus rotineiros, né, que causam infecções rotineiras, estariam provocando uma consequência tão grave e tão inesperada nas crianças. Na última semana, pesquisadores de 2 institutos importantes, o Imperial College de Londres e também o Centro Médico Cedars-Sinai, dos Estados Unidos, publicaram um artigo estudando essa hepatite aguda em crianças. E esse estudo tem reforçado uma teoria de que uma infecção prévia, uma infecção anterior pelo SARS-CoV-2, causador da Covid-19, possa estar relacionada com os casos agudos de hepatite em crianças. Esse artigo aponta que existe uma possibilidade de que as crianças tenham sido infectadas com SARS-CoV-2 e que efeitos prolongados no organismo estejam eventualmente propiciando a inflamação exagerada quando as crianças entram em contato com o adenovírus, causando assim a inflamação aguda no fígado, que levou crianças a necessitarem de transplante e, infelizmente, levou crianças também à morte nesses últimos meses. E ainda falando sobre saúde, o estado de Goiás já registrou mais mortes por dengue nesse ano do que durante todo o ano de 2021. De acordo com a superintendente em vigilância de saúde, a Flúvia Amorim, até maio de 2022, foram 36 mortes confirmadas em decorrência da dengue. No ano passado inteiro, foram 33 óbitos confirmados. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde indica que entre março e abril, Goiás teve um aumento de 300% nos casos confirmados e notificados. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, Goiás tem cerca de 5 vezes mais casos de dengue por 100 mil habitantes do que a média nacional. Então, Goiás está com um número de casos 5 vezes maior do que a média nacional. Então, fique atento aí ao seu quintal, busque evitar os focos do mosquito Aedes aegypti e, claro, se tiver sintomas de dengue, procure orientação médica, né? Procure os postos de saúde para que não haja casos sérios da doença e muito menos óbitos. Então, para fechar esse bloco, 2 dicas sobre qualificação profissional. Jovens e adultos que já terminaram o ensino médio podem se inscrever na seleção para os cursos técnicos subsequentes no Instituto Federal de Goiás. São 120 vagas para os cursos de eletrotécnica em Goiânia e em Tumbiara e para o curso de agrimensura aqui na capital e na cidade de Jataí. Os candidatos interessados devem realizar a inscrição pela página ifg.edu.br. ifg.edu.br. O período de inscrição vai até o dia 22 de junho. No ato da inscrição, o candidato vai optar se ele quer concorrer à vaga pelo Sistema Universal ou se ele quer concorrer pelo Sistema de Reserva de Vagas.
Esse sistema destina 50% das vagas para quem concluiu o ensino médio integralmente em escolas públicas. Para você saber mais informações sobre o local de prova, que será no dia 28 de junho, e também mais informações sobre as vagas e sobre os cursos, você pode procurar também lá no site do IFG. Vou repetir aqui para você, ifg.edu.br. E também estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional das escolas do futuro do estado de Goiás. São 582 vagas gratuitas, ofertadas na modalidade presencial, nos turnos matutino e vespertino. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 22 de maio, semana que vem então, né? No site efg.org.br. efg.org.br. As vagas disponíveis são para os cursos como mídias sociais, assistente de marketing, programação de computadores e e-commerce. Essas vagas estão nas unidades de Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto. O nosso programa, por enquanto, está sendo gravado e você, infelizmente, não pode participar ao vivo com a gente. Mas pode mandar o seu e-mail, a sua sugestão, conversar com a gente nas redes sociais, sugerindo um tema para ser debatido ou divulgando o seu evento. Você pode fazer essa interação com a TV UFG e com Conexões a partir de vários canais. Pode procurar as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, aparecendo aqui na nossa tarja, aqui embaixo, para quem está vendo pela televisão. Só buscar por TV UFG nessas redes sociais que você encontra a gente, pode mandar a sua mensagem. Além disso, a gente tem um WhatsApp, um canal direto de comunicação com você. Então, mande a sua mensagem para a gente, 62991811406. Se quiser tirar uma foto, o número está aqui na nossa tela. Ouvindo a gente repetir, 62991811406. Te espero no nosso próximo bloco para falar sobre cultura. A gente vai conversar a respeito do lançamento do livro Cidade Infundada. Também tem outras dicas de eventos culturais ocorrendo nessa semana. Fica com a gente e, rapidinho, o Conexão está de volta. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, 19 de maio. Lembrando que eu sou a Camila Maia e fico com vocês até daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, aqui na TV UFG e aqui na Rádio Universitária 870M. Quem continua com a gente para fazer a interpretação para Libras é o estudante da Faculdade de Letras da UFG, Diogo Marques, que também é integrante do Labitave. Obrigada novamente, Diogo, pela sua presença aqui. E agora, esse último bloco é todo dedicado à cultura. Será lançado no próximo dia 29 o livro Cidade Infundada, que conta com 25 contos literários de ficção especulativa que são ambientados aqui na capital Goiânia. Esses contos foram escritos por 25 diferentes autores. O projeto Cidade Infundada, foi idealizado pelo casal de escritores Adérito Schneider, que já está aqui com a gente, daqui a pouco vai contar um pouco mais do projeto, e a esposa do Adérito, a Fernanda Marra. E essa é a última parte, né? O lançamento do livro é a última etapa desse projeto, que é homônimo também, se chama Cidade Infundada. Ele é um evento literário que foi realizado durante o ano passado, 2021, de forma online e gratuita, e que promoveu palestras, oficinas e também um concurso literário que selecionou obras, contos que integram a obra. Bom, agora sim vou conversar com um dos idealizadores, o escritor e professor Adérito Schneider. Muito obrigada pela sua presença, Adérito. Muito bom ter você aqui no Conexões de novo. Oi, Camila, obrigado. Eu que agradeço pela presença. Adérito, começa falando para a gente do projeto. Esse projeto de fomento à cena literária, né, de estímulo à produção de escritores goianos, como é que ele aconteceu? E não é a primeira vez, né, que vocês realizam esse tipo de projeto. Na verdade, a gente realizou uma primeira edição em 2017, na verdade, desculpa, chamado Cidade Sombria, que era foi um evento literário, né, também, concurso literário, e gerou, ao final, um livro de contos
que eram narrativas do gênero noir, todas ambientadas em Goiânia, e aí o livro foi lançado em 2018. E aí agora a gente fez essa segunda edição, que é um desdobramento, né, uma continuidade, que chama Cidade Infundada, né, e aí foi semelhante, como você disse, a gente fez o evento literário, né, a gente teve algumas palestras, que foi tudo feito remoto, né, durante a pandemia, que ainda não acabou, e aí a gente fez também esse concurso literário, uma oficina de escrita literária, e aí a gente encerra agora o projeto lançando esse livro, que chama Cidade Infundada, que, como você disse, são 25 autores, né, todos goianos, ou nascidos em Goiás, ou radicados, né, em Goiás, e todas as narrativas são ambientadas e são contos do gênero ficção especulativa, né, ou algo próximo disso, porque a gente não ficou também muito preso assim, a essa ideia de tentar estabelecer e fixar o que é o conceito de ficção especulativa. Mas, e aí, Andrésio, só vou te interromper só para a gente explicar um pouquinho para o nosso público, né? O que é ficção especulativa? Para quem não conhece muito sobre os gêneros literários, para a pessoa ter uma ideia do que ela vai encontrar nesses 25 contos. A ficção especulativa, para alguns pesquisadores, né, para quem estuda gênero literário, normalmente é tida como uma espécie de subgênero dentro da ficção científica, em que você especula realidades alternativas a partir do mundo tal como a gente conhece, né? Então ele se diferencia, por exemplo, da ficção científica que trabalha com outros planetas, ou com invasão alienígena, por exemplo, ou contato com seres extraterrestres, e também com, enfim, né? Ele tende mais a ser o mundo tal como a gente conhece, mas como ele poderia ser se ele fosse diferente, mas sempre no sentido, nunca indo para a fantasia também, assim, sempre no sentido de ser algo que é factível, assim, que não é algo tão distoante daquilo que a gente já vive ou poderia viver. Então, assim, para ficar mais claro, talvez, porque na verdade eu nem tenho essa preocupação em fixar, né, esse conceito, é só a gente lembrar em algumas obras que são referências, assim, como por exemplo 1984, do George Orwell, uma que fez sucesso, muito sucesso recentemente, são os contos de Aya, né, da Margaret Atwood, que inclusive virou série, e aí, né, era um livro que já era referência do gênero, mas que acabou tendo um sucesso popular mais recente por conta da série que foi produzida. Então, enfim, acho que é basicamente isso. E todos esses contos, eles são ambientados aqui na capital, né, Goiânia. Pessoal, peço desculpa aí, porque provavelmente vocês estão ouvindo um carro de som, estou na minha casa, e isso acontece às vezes. Tudo ambientado aqui em Goiânia. Então, que tipo de Goiânia o espectador, o leitor, perdão, pode esperar ao se deparar com esses contos? Dá para dar um gostinho aí de que cidades que foram imaginadas pelos autores? Assim, é difícil a gente estabelecer de forma muito clara, assim, algo que une todos esses contos em termos de temporalidade, sei lá, de imaginação, de iconografia, de estilo. Mas, de fato, Goiânia é o elemento aglutinador, né, junto com a ficção especulativa, porque essa foi a proposta do projeto. Mas a gente tem de tudo, assim, a gente tem algumas Goiânias que são mais parecidas com essa que a gente vive, que a gente conhece, mas que a partir disso geram histórias talvez mais absurdas, digamos assim. A gente tem Goiânia no futuro, a gente tem Goiânia distópica, a gente tem Goiânia, enfim, são várias Goiânias mesmo, assim, acho que isso que foi o legal do livro, assim, porque cada um dos autores trouxe uma visão muito particular de Goiânia, mas ao mesmo tempo não é tão particular a ponto da gente não se identificar com elas, né? Então a gente, ao mesmo tempo, consegue ter esse maravilhamento assim, diante de um olhar muito particular de cada um dos autores, né, em relação à cidade, mas ao mesmo tempo a gente se identifica também com essa cidade, porque a gente sabe que tudo que está ali é plausível, por mais fantasioso que seja, assim, e faz parte da nossa vida também, para quem vive aqui ou quem já viveu aqui também vai se reconhecer.
E, de alguma maneira, a pandemia perpassa esses contos, Adepto. Você fez questão de destacar, né? A pandemia ainda não acabou. E uma obra escrita, pensada durante esse período em que todos nós enfrentamos uma situação muito parecida, né? Dependendo aí da realidade que cada um vive, mas todos nós tivemos que enfrentar essa pandemia. Ela está presente de alguma maneira? Sim, sim, porque seria inevitável, né? Assim, o projeto ele foi idealizado antes da pandemia. Eu não lembro se antes do governo Bolsonaro, mas provavelmente sim, porque, enfim, né? Acho que essa ideia já começou a surgir lá quando a gente ainda estava no Cidade Sombria. E foi inevitável, né? Não tem como, assim, todo mundo foi muito afetado por essa pandemia, né? Está sendo afetado por essa pandemia e pelas consequências da pandemia. Então, a pandemia está presente, assim, direto ou indiretamente. Eu acho que mais indiretamente do que diretamente nos contos, assim como está presente todo, né, esse momento de turbulência política e crise econômica que a gente vive, assim, diante de um governo federal que é desastroso, assim, né, principalmente para o meio ambiente, para as minorias, né, enfim, que tem atacado a democracia, que tem atacado as instituições públicas. Então a gente já vive uma espécie de distopia e isso, claro, está presente no livro, assim, né? Mas assim, eu faço questão de afirmar que está presente porque isso nos afeta, né? E a gente dá resposta a esse momento que a gente vive. Mas é claro que não é um livro panfletário, assim, no sentido de ficar diretamente falando de política, né? Mas nós, enfim, somos seres políticos, né? E isso está presente lá de uma forma ou de outra, né? E a gente também não tem vergonha nenhuma. A gente, enfim, né, não quer esconder isso, porque é isso mesmo, né? A literatura está aí para isso também. E são 25 autores e autoras, e um deles que foi selecionado no concurso, como é que é, Adérito? Um autor novo, que está no cenário há pouco tempo, como é que funcionou esse concurso literário? Na verdade, são 25 autores, né, contando comigo e com a Fernanda, e outros 18 que foram autores convidados, alguns que já estão no Cidade Sombria, né, já estavam no Cidade Sombria, e outros não, e foram 5 vencedores do concurso literário. Eu posso dar tempo? Eu posso ler o nome de todo mundo? Acho que dá tempo, vamos lá. Então, eu e a Fernanda, aí tem o Ademir Luiz, André de Leones, Beta Reis, Bruno Busses, Eugênia Fraieta, Fabiane Guimarães, Flávio Carneiro, Isali, Jamson Buarque, José Umbelino Filho, Luiz Maldonali, Manu Lima, Marcelo Ferraz, Maria Clara Danck, Maria José Silveira, Nádia Junqueira, Pedro Novaes, Poli Di, Rafael Campos, Rafael Sade, Thaís Monteiro, Tom Jota e Anne Rebouças. Está aqui. 25 autores. Alguns já são escritores, já têm livro publicado, inclusive o Flávio Carneiro, que foi vencedor do Jabuti ano passado, né, na categoria crônica, Maria José Silveira, que foi finalista do Prêmio Oceanos, André de Leones, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, com seu romance de estreia. A gente tem alguns nomes importantes aqui da cena local também, né, professores da Faculdade de Letras, e também autores iniciantes, e inclusive pessoas que não são propriamente escritores literários, assim, né, que não têm uma carreira ainda na literatura, mas que estão tendo a oportunidade aí de publicar pela primeira vez. Então isso é um lance massa do projeto, assim, que a gente se orgulha disso, né, dessa diversidade. A gente tem desde iniciantes e aspirantes até, enfim, escritores consagrados nacionalmente. Para a gente encerrar, Dérito, conta como é que vai ser o lançamento, dia 29, né? 4 horas, lá no Abrigô, no setor universitário. Sei que tem outras atrações além do lançamento. Como é que vai ser? Isso, o lançamento vai ser no próximo dia 29 de maio, que é um domingo, às 4 horas da tarde. Entrada gratuita, vai ser no Abrigô coletivo, lá no setor universitário. E aí, além, né, vai ter uma banca da editora, da Martelo, comercializando o livro. Os autores vão estar presentes, não todos, né, mas a maioria. E além disso, a gente vai ter discotecagem do Igor Zargov e também outras surpresas aí, que quem aparecer vai ficar sabendo. Bacana.
Bom, como leitora, posso dizer que tem o Cidade Sombria, não dá para ver aqui porque ele está lá em cima na estante. Uma leitura muito boa, gostei muito. Vou comprar o próximo também. Espero que você que está em casa que goste de literatura, vá ao lançamento, tenha acesso à obra. E quem gostar de escrever, vão ter outros projetos aí, Adérito, nos próximos anos? Assim, eu tenho a intenção de fechar uma trilogia, pelo menos, né? Com contos de horror, mas vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Boa sorte. Espero que a gente fale também desse projeto. Muito obrigada pela sua presença. Adérito, bom lançamento para vocês e parabéns pela iniciativa. Tá, obrigado você, Camila, o pessoal aí da TV UFG, quem está assistindo. Um abraço aí para todo mundo. Abraços. E tem mais uma dica de lançamento literário. Amanhã, o Centro Cultural Augusto Marques cedia o lançamento do livro de poesias Âmago, de Áurea Denise, a partir das 7 horas da noite. A obra da performer, conhecida nos sarais goianienses da década de 80 e 90, reúne poemas que refletem sobre os movimentos da vida, como o amor, o corpo e a passagem do tempo. O Centro Cultural Augusto Marques fica na Rua 4, no edifício Parthenon Center. E uma dica para quem é artista plástico. Estão abertas as inscrições para que artistas de todo o país que queiram expor obras no Falone, que fica na antiga estação ferroviária de Goiânia, ou no Museu de Arte de Goiânia, no Bosque dos Buritis. O prazo de inscrição segue até o dia 30 de maio para pessoas físicas, brasileiros ou naturalizados, artistas, curadores, instituições e coletivos de artistas. Além disso, podem se inscrever também estrangeiros residentes no país, com trajetória reconhecida na área. Para mais informações, acesse o site goiania.go.gov.br/secult. Secult com temudo no final. goiania.go.gov.br/secult. E é com essas dicas culturais que eu encerro o programa de hoje. Espero que você tenha um ótimo final de tarde, bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Até lá!